Então, a gente, na semana passada, a gente falou bastante sobre vários processos que envolvem a variação de entropia. Então, a gente mostrou que, para os processos reversíveis, né, a entropia total ela é sempre zero. Né? Então, é um caso bastante relevante para a gente vai verificar isso daqui a pouco, quando estiver falando de energia livre. A gente também calculou a entropia para alguns processos que não são reversíveis, sempre lembrando que a gente precisa, bom dia, Vitória, a gente sempre precisa pensar em um caminho reversível possível, que conecta os estados inicial com o final, quando a gente tem um processo irreversível. Então, a gente fez um exemplo, né, na última aula, que foi a solidificação irreversível da água a menos 10 graus Celsius, né? E aí a gente calculou a variação de entropia para a água nessa situação, se vocês lembrarem, e a gente chegou numa conclusão que parecia um pouco esquisita, vamos dizer assim, em que a gente mostrou que o ΔS para esse processo ele é negativo, ou seja, há uma diminuição da entropia do sistema com a solidificação da água. Em termos moleculares, isso é razoável, né? Porque você está partindo do estado líquido, em que tem uma dispersão espacial grande da água, né? As moléculas de água podem se movimentar com uma certa liberdade, para a água no estado sólido. E no estado sólido, a água está num cristal e a liberdade translacional dela diminui bastante, né? Então, a dispersão de energia, a dispersão espacial diminui muito. Então, a diminuição de entropia para o sistema não era inesperada, mas ela pode trazer uma dúvida, né? Se a gente sabe que a menos 10 graus Celsius, nas condições ambiente, se eu colocar água líquida, ela naturalmente vai virar água sólida. E, então a gente pensou um pouco a respeito do que está acontecendo com a vizinhança, para tentar achar uma solução para isso. Porque é sempre importante a gente lembrar que o que muda, o que é importante variar mesmo, é a entropia total. Então, a entropia total, que Boltzmann chamava de entropia do universo, ela sempre vai aumentar para um processo é, que é espontâneo, que é o caso, né? Então, a transição da água de líquido para sólido a menos 10 graus Celsius é o processo espontâneo, é isso que vai acontecer naturalmente, né? Então, para isso, a gente calculou a variação de entropia da vizinhança no processo e a gente verificou que a vizinhança tinha um aumento de entropia bastante apreciável para esse processo e, somando a variação de entropia da vizinhança com a do sistema, a gente chega na entropia total, né, a variação de entropia do universo, e essa variação de entropia foi positiva. Essa variação de entropia total foi positiva. E esse ponto é muito relevante, né? E aí a gente mostra, então, que é um processo espontâneo, né? Prevê, né? É capaz das nossas considerações preverem isso, que é o que a gente observa experimentalmente. E a gente vai usar bastante isso mais adiante, logo, logo. Para hoje, eu queria falar sobre mais uma característica da entropia, que está relacionada com o que a gente costuma chamar de terceira lei da termodinâmica. Tá? Então, eu vou começar a projetar aqui alguma coisa para a gente poder conversar um pouquinho. Às vezes é bom ter alguma coisa escrita, né? Então, vamos lá. Então, eu estou falando do que a gente pode chamar de terceira lei da termodinâmica.
Como todas as leis da termodinâmica, na verdade, a gente escreve como lei porque ela está muito bem estabelecida do ponto de vista experimental. Não existe nenhuma evidência de que essa terceira lei não esteja correta, mas na verdade ela é um postulado. Você postula uma coisa e você verifica se isso é razoável experimentalmente, tá? Então, esse postular, a terceira lei da termodinâmica, ela dá para a gente uma ideia interessante, que ela diz que a entropia, eu vou resumir, né, para não ter que demorar muito escrevendo, a entropia de um cristal perfeito a 0 Kelvin é zero. É uma forma de postular, né? Então, quer dizer que se eu tiver um cristal perfeito, o que é um cristal perfeito? É um cristal em que todas as moléculas ou átomos que compõem esse cristal têm a sua posição perfeitamente ajustada a um retículo cristalino ideal. Né? Ou seja, não existe nenhum defeito no cristal. Isso é um conceito, é difícil você pensar que isso vai ser encontrado facilmente, né? Sempre os defeitos eles são praticamente inerentes ao processo de cristalização, mas você pode imaginar um cristal perfeito, você pode simular um cristal perfeito e tudo mais, né? Outra coisa importante aqui é que isso aqui é 0 Kelvin, 00 mesmo, isso aqui é o zero absoluto, né? Então, no zero absoluto de temperatura, você cessa, em princípio, toda a movimentação molecular. Então, qualquer energia de translação ou de movimentação entre as moléculas, ela vai para zero. Isso não é verificado experimentalmente, mas é extrapolado a partir de alguns dados experimentais, né? Então, numa condição de eu ter esse cristal perfeito, de eu conseguir atingir o zero absoluto, que do ponto de vista experimental, a gente já conversou sobre isso, provavelmente é impossível, mas eu posso postular que nessa situação a entropia desse material vai ser zero. Isso parece uma coisa, vou colocar entre aspas, parece uma coisa trivial, mas não é. Quer dizer que agora, se isso aqui for verdade, eu tenho uma referência geral para entropia. Se a 0 Kelvin a minha entropia é zero, eu posso dizer então que a partir daí a entropia de qualquer material ela só aumenta, né? Ela só aumenta porque a partir daí a temperatura só cresce. E a gente vai lembrar que quando a gente está falando da nossa definição, né, de entropia, que está dado aqui, Ts igual a dq reversível pela temperatura, eu posso pensar agora que quando há uma variação de temperatura qualquer, eu vou ter que o calor trocado nessa condição é dado por uma capacidade calorífica vezes a diferencial de temperatura. Essa capacidade calorífica, ela depende, né? Pode ser Cp, pode ser Cv, pode ser, né, qualquer uma dessas duas, ou pode não ser, pode ter que ser uma mistura das duas, se eu estou pensando num processo mais complexo. Mas isso aqui, qual delas não importa. O importante é que é uma capacidade calorífica qualquer do material, em uma condição qualquer, vezes a diferencial de temperatura. Isso vai permitir, então, que a gente, ao integrar, para obter a variação de entropia, aí daqui a pouco eu falo das condições, eu vou ter que integrar C dt por T, né? E aí, a temperatura que eu estou falando, se ela for zero,
até uma temperatura qualquer, eu estou falando da entropia para T igual a zero, até essa temperatura para entropia em T qualquer, né? A terceira lei da termodinâmica, me permite dizer que se o material for cristalino, eu vou garantir que esse valor aqui é zero. Né? Tá, então aí eu vou ficar com um ΔS, agora, eu vou continuar escrevendo aqui embaixo, tá? O meu ΔS, que sairia dessa integral aqui à esquerda, que é igual a S na temperatura T, menos S 0 Kelvin, esse número aqui é zero. Então eu fico com uma entropia absoluta, porque a referência dela já é zero. Então o que eu preciso aqui é resolver essa integral, que seria, bom, mais fácil deixar do jeito que ela está, porque a gente tem variações aí que podem ser importantes. De C dt por T de 0 a T. Né? Bom, do ponto de vista gráfico, eu vou mostrar um gráfico mais bonito para vocês, ao invés do meu desenho, mas só para a gente pensar, né? Como é que eu poderia, então, achar isso aqui seria uma entropia absoluta? Ou seja, a entropia ela é diferente da entalpia, da energia interna, por exemplo, né? Porque eu posso achar o valor absoluto dela. Por que eu posso achar esse valor absoluto? Porque eu tenho um postulado, que é a terceira lei da termodinâmica, que diz que a 0 Kelvin o valor dessa entropia vai ser zero. Então, como é que eu poderia... A gente pode pensar em achar graficamente esse valor. Alguém tem uma proposta para a gente achar isso graficamente? Se eu fizer assim, ó, vou fazer um gráfico, duas dimensões, em que eu vou plotar no eixo Y a capacidade calorífica dividido pela temperatura. E no eixo X, a temperatura. A capacidade calorífica ela tem um número muito baixo para temperaturas baixas. Então, esse número dividido por qualquer coisa vai dar um número pequeno. Então, vai ter uma cara mais ou menos assim, esse gráfico, tipicamente. Se eu pegar esse gráfico, ele atinge mais ou menos o máximo, que depois isso tem uma cara mais simples. Se eu pegar esse gráfico, olha só a expressão que está dentro da integral. Né? Eu estou com o argumento e aqui eu estou com o diferencial da integral. Então, se eu pegar esse gráfico aqui na temperatura T, linha qualquer, como é que eu faço para calcular a entropia nesse ponto? Nessa temperatura T linha, na verdade. Alguém tem uma ideia? E é daqui que vem aquela necessidade que eu sempre falo para vocês de interpretação de gráfico. Né? Eu não estou vendo vocês. Se alguém estiver escrevendo no chat, por favor, me ajuda aí, abre o microfone e fala o que está escrevendo. Seria derivada? No ponto, no caso. A derivada é uma boa ideia, mas veja, a derivada ela me dá a inclinação desse gráfico. Né? Então, nesse ponto aqui, se eu for calcular a derivada, eu vou calcular d de C por T dt. Que não é exatamente a solução para isso aqui, né? Para o que está aqui à direita, para essa integral. O que você falou seria eu calcular isso daqui. A derivada da função C por T em função do tempo. Tá?
Nesse caso, não é o que a gente precisa, né? A gente precisa calcular essa integral. Tá? Então, isso aqui é uma coisa, mas não é o que a gente precisa. Mas se eu calcular a integral entre zero, né, e t', ao calcular essa integral, eu estou calculando essa área aqui. Certo? A área sobre essa curva. E esse valor vai me dar, olha só, é a solução da integral, certo? Se eu calcular essa área, vai me dar exatamente o valor da entropia. Então, esse número aqui, ao calcular essa área, eu vou ter S, não vai dar para ver, né? Então, essa área toda aqui, eu vou puxar mais uma setinha, vai me dar S na temperatura T'. Vai me dar um número, né? E com isso, eu posso fazer um gráfico de entropia em função da temperatura, por exemplo. Não sei se ficou claro o que eu estou falando. Eu também não consegui distinguir quem que falou, né? Eu agradeço por ter dado uma opinião. A opinião é muito interessante, né? Quando a gente vê um ponto no gráfico, a primeira coisa que a gente pensa é calcular a derivada. Mas para esse caso específico, pela equação que a gente chegou, a gente precisa calcular a integral. E essa integral vai dar o número que interessa para a gente. Ficou claro o que eu estou falando? Acho que Ficou, agora faz, Grig? Faz faz. sentido? Sim. Tá. Eu vou mostrar para vocês um gráfico um pouco mais bem desenhado. Deixa eu parar aqui. Vou compartilhar com você uma coisa mais bonitinha com vocês. Uma coisa mais bem acabada. Vou ter que trocar, né? Vocês estão vendo um gráfico agora, né? Sim. Tá. Então, se eu colocar isso aqui em tela cheia, isso. O que acontece? Isso aqui é o que eu estava falando para vocês. Então, eu faço um gráfico de C sobre T por T, e a área sob esse gráfico, em cada ponto. Então, se eu pegar em qualquer ponto aqui, calcular a área sobre o gráfico todo para trás desse ponto, eu tenho um valor de entropia. Então, eu posso fazer um gráfico em que eu vou calculando a entropia do material para cada temperatura. Porque para cada temperatura, essa área vai ser diferente, certo? Se eu pegar aqui nesse ponto que está aqui, vocês veem a mãozinha, né? Nesse ponto que está aqui, para essa temperatura, eu vou calcular a área sob o gráfico para temperaturas menores e eu vou ter o valor da entropia nessa temperatura. Se eu andar mais um pouco nesse gráfico, e para uma temperatura maior, né, se eu andar mais no eixo X, e calcular novamente a área, vai ser uma área maior. Então, o valor de entropia vai ser um valor maior e assim por diante. Então, para qualquer temperatura, em princípio, eu posso calcular o valor da entropia absoluta do meu material. Certo? Isso aqui não é uma aproximação. Em princípio, se a terceira lei da termodinâmica é válida, esse valor aqui que eu calculo é o valor certo, é o valor correto de entropia para o meu material. Eu só tenho que ser capaz de acompanhar toda essa curva para obter esse número aqui. Tá bom? Então, a partir do cálculo da integral, eu vou achar a entropia absoluta, né? Esse valor que você falou. Só para ver se eu Exatamente. entendi. Ah, entendi. Exatamente. Então, no cálculo da integral, no intervalo certo, né? De zero, de t igual a zero, dessa integral aqui, né? De t igual a zero até a temperatura que te interessa. Se você calcular essa integral, vai te dar a área sobre a curva. Isso te dá a entropia, né? Aqui está o delta S, porque essa aqui é a equação genérica. Mas, no fundo, é a entropia absoluta. Você está calculando, porque o seu S inicial é zero, né? Então, aqui você calcula a entropia absoluta. Quando a gente está falando de um material real, tem uma coisa que acontece, né? Então, todos os materiais, qualquer um que você imaginar, no zero absoluto está sólido, tá?
mesmo hélio, né, que a gente fala que chega lá em 4 Kelvin, ainda está líquido, mas no zero ele vai estar sólido. Então, todos os materiais, na região de temperaturas baixas, você está calculando a entropia absoluta para o sólido. Mas, por exemplo, se eu tiver pensando em calcular a entropia absoluta da água no estado de vapor a 140 graus Celsius. Tem um problema não, né? Mas tem uma dificuldade a mais aí. Né? Porque eu tenho que calcular a variação de entropia, né? O que acontece com a entropia do material quando ele sofre transição de fase. Então a gente chegaria a alguma coisa parecida com essa aqui, né? Em que a gente calcularia a variação de entropia com a temperatura para um determinado estado de agregação. Então, por exemplo, eu posso calcular, vamos pegar esse ponto aqui que tem um tracinho, né? Para a água no estado sólido, na temperatura qualquer aqui, eu posso calcular a entropia do sólido nesse ponto. Se eu quiser calcular a entropia do líquido, da água líquida, na região em que ela existe espontaneamente, por exemplo, nesse outro ponto aqui que tem o tracinho, eu vou ter que levar em conta a variação de entropia que acontece desde o zero absoluto, quando a entropia da água é zero, tem um aumento da entropia durante todo o estado, né, enquanto ela é sólida, e aí você tem uma variação de entropia, nesse caso sempre aumenta quando você está passando de sólido para líquido e de líquido para gás, você tem uma variação de entropia que é dado pelo processo de mudança de estado de agregação. Esse processo aqui é isotérmico. A variação, a mudança de fase, ela acontece numa temperatura constante, né, para uma substância pura. Então você teria aqui uma transição de fase que é uma variação da entropia que é isotérmica. Então essa equação aqui, essa integral, ela não permite a gente fazer esse cálculo. A gente precisa voltar a pensar que a variação de entropia é Q sobre T, e aí a gente vai associar o Q para uma transição de fase com o ΔH dessa transição de fase. Então, a variação de entropia com uma transição de fase é o ΔH da transição de fase dividido pela temperatura em que a transição de fase acontece. Tá bom? Nessa situação em que a transição de fase é reversível, você pode associar o ΔH com calor trocado de forma reversível, tá? Então, a gente está dizendo aqui que o ΔS da transição é o ΔH da transição pela temperatura. Então, você tem aqui um aumento de entropia causado pela mudança de estado de agregação, e aí você tem uma nova variação de entropia com o aumento da temperatura. Então, quando chega nesse ponto aqui que eu tinha falado, você pode ser capaz de calcular a entropia absoluta para a água líquida nessa temperatura aqui. Se você quiser pegar nesse último ponto aqui do gráfico, o valor da entropia absoluta, aqui a água já está no estado de vapor. Então, para calcular a entropia absoluta aqui, o que você tem que fazer? Começa lá do zero, integra até a temperatura de fusão, calcula a variação de entropia pela fusão, depois você vai integrar da temperatura de fusão até a de ebulição para obter o valor da entropia absoluta nesse ponto da ebulição para a água líquida, calcula a variação de entropia pela vaporização. A partir da temperatura de vaporização, você vai calcular de novo a integral até chegar na temperatura que te interessa para o vapor. Então, nesse último ponto aqui, você é capaz de calcular o valor do S, né, da entropia absoluta do vapor d'água sei lá, eu tinha proposto 140 graus Celsius, né? Certo? Então, você vai, para fazer esse cálculo, você vai precisar levar em conta todas essas características, né? Tudo que acontece com o material durante essa transição.
né, durante essa transição, durante essa variação de temperatura. Então, se há mudança de estado de agregação, você tem que levar em consideração essa possibilidade de mudança de estado de agregação ao longo do intervalo de temperatura que você está trabalhando. Tá bom? Isso é claro, pessoal? Sim. Sim? Tranquilo? Então, o que você precisa para resolver isso aqui? Você precisa saber o comportamento da capacidade calorífica do material para a temperatura, tanto para o estado sólido, quanto para o líquido, quanto para o vapor. Esse é um dado que é muito relevante, né? Só que eu vou explicar. Tá, isso é claro para vocês, então? Essa terceira lei da... Oi, é claro. Essa terceira lei da termodinâmica, ela ajuda a gente em vários aspectos, né? Pode falar, Daniel. Eu ia só perguntar, por exemplo, se a gente considera durante todo o processo que a pressão é constante. Não necessariamente. Do jeito que eu coloquei ali, é bem genérico. Se a gente considerar que a pressão é constante, então o que a gente precisa pensar, né, nesse processo todo é o comportamento do CP, né, com a temperatura. Mas aquele gráfico é genérico, pode ser tanto ter pressão quanto volume constante, tá bom? Você só vai ter que levar, você vai perceber que o comportamento da capacidade calorífica é um pouco diferente para os dois, né? A gente vai chegar, né, é importante saber pressão e volume, qual a condição de pressão e volume, mas daqui a pouquinho, quando a gente estiver falando das energias livres, né, das entropias totais. Aí, uma coisa que tá bom? Ficou claro, Daniel? Ficou sim. Eu esqueci de abrir uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Não é. Eu acabei não pondo, né, na tabela, mas eu queria mostrar para vocês qual uma das consequências disso aqui. Então, se eu for lá numa tabela de dados termodinâmicos, como essa aqui é a tabela 2.5 lá do Atkins. Você deve ter mantido o número para as versões posteriores. Isso aqui é da 8ª edição. Se você olhar aqui, então isso aqui é dados termodinâmicos para compostos orgânicos a 298 Kelvin. Se você olhar, por exemplo, aqui para o carbono na forma de grafite, aí tem lá a massa molar, tem o ΔH de formação, que como ele é o estado padrão do carbono, é zero. ΔG de formação, a gente não vai chegar daqui a pouco, também é zero. Mas você não tem aqui o ΔH de combustão, que é o último dado aqui da tabela, está dado, que é menos 392. Vejam que é o ΔH de combustão, ΔH de formação, ΔG de formação, mas é a entropia padrão, a entropia molar. Não é o ΔS de formação, por exemplo, que é importante. Aqui é a entropia molar para o material, calculado nas condições padrão, quer dizer, pressão de uma atmosfera, a 298 Kelvin. Então, se você pegar grafite, carbono grafite a 298 Kelvin, a entropia molar do material é essa. Você não tem um ΔS associado. Isso vale para todas as substâncias, né? Aqui é só o título da tabela.
Tá, então a diferença está aqui. Eu calculo entropias, eu tenho entropia molar absoluta para os materiais. E aí, tá, então, sei lá, a gente pode pensar aqui nos diferentes hidrocarbonetos, né? Você pode, aqui para composto orgânico, né? Então você vai encontrar lá, para o benzeno, né? Você vai encontrar a entropia molar do benzeno a 298 Kelvin, ou com substâncias mais complicadas. O valor é sempre entropia molar e não delta S de formação, por exemplo. Tá bom? Bom, lá no Atkins, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão ver lá como varia fortemente esses números. E aí, uma coisa que é interessante aqui, eu queria só deixar bem claro para vocês é o seguinte. Quando a gente estava falando lá do ΔH, né, então, para a entalpia, por exemplo, que é uma coisa que a gente está mais acostumado, a equação genérica para eu calcular o ΔH de uma reação, ela pode ser, ela é escrita como sendo a entalpia, né, dos reagentes, desculpa, dos produtos, menos o somatório para os reagentes da entalpia padrão dos reagentes. Só que a gente viu que, no fim das contas, essa equação ela não serve para nada. Por quê? Porque a gente não é capaz, a gente não consegue calcular esses números. A gente não tem acesso à entalpia dos produtos, a gente não tem acesso à entalpia dos reagentes. O que a gente tem acesso, por exemplo, a gente pode fazer associações de diferentes valores de variações de entalpia para cada material. Um que a gente viu um pouco de detalhe foi o ΔH de formação. Então a gente passou a usar o ΔH de formação dos produtos, né, somando para todos os produtos, menos o ΔH de formação dos reagentes, somando para todos os reagentes. Então, essa equação genérica para a entalpia, a gente pode pensar nela de forma genérica, mas ela não tem uso prático, né? A gente não consegue usar ela de forma prática. Isso não é verdade para a entropia. Para a entropia, a gente também pode pensar num ΔS de reação. Eu coloquei o R aqui numa posição que eu não costumo pôr. Né? Essa é a anotação do Atkins que eu tinha usado, mas eu costumo pôr para frente. O ΔS de reação, ele pode ser dado, sim, pela entropia padrão dos produtos menos o somatório da entropia padrão dos reagentes, para todos os reagentes. Certo? Então, essa equação aqui tem uso prático. Tá? Eu posso definir entropia padrão de formação? Claro. Posso pensar em calcular uma entropia de combustão? Posso. Elas são úteis até certo ponto, depende do que você pretende fazer. Mas se eu precisar calcular uma entropia de reação, eu posso usar diretamente a entropia do meu material na temperatura de interesse, dos materiais envolvidos, produtos e reagentes, se eu tiver esses valores. Tá? Não
preciso necessariamente usar valores de variação de entropia para isso. Isso é uma mudança importante, né, da entropia em relação à entalpia. E o mesmo que vale para a entalpia, vale para a energia interna, né? Então, para calcular a variação de energia interna de uma reação, eu preciso ter alguma referência. Pode ser a variação de energia interna de formação, de combustão ou de ligação, né, que a gente também fez alguma coisa no curso. Tá? Tá claro? Então, a gente pode usar isso aqui. Para a entropia, a gente pode usar essa expressão do jeito que ela está escrita aqui. Para a entalpia, a gente só consegue usar uma equação equivalente à que está em azul, né? Porque, se eu não quiser usar formação, se eu tiver dados de combustão ou de ligação, tá ok, né? Mas eu preciso calcular um delta H, uma relação entre delta Hs. Não é necessário para entropia. Ok? Agora como é que eu faço para sair daqui? Porque sumiu. Aqui. Tudo bem então, gente? Tudo. Então tá. Bom, uma vez que a gente chegou a essa conclusão, e a gente tem uma outra importante, né, que diz para a gente, então, que para qualquer processo espontâneo, a variação da entropia total tem que ser maior que zero, a gente pode pensar em alguns processos que estão acontecendo de forma um pouco mais específica, né, como o Daniel sugeriu, né, a gente, por exemplo, pensar um pouco nos processos que acontecem a pressão constante. Eu podia não ter saído do compartilhamento. Então, se eu tiver um processo qualquer que ocorre a pressão constante, bom, eu vou estar interessado, então, em calcular se é um processo espontâneo, né? Se ele for espontâneo, isso implica que o ΔS total, e o total eu vou insistir em escrever dessa forma um pouco mais para a gente não se perder. O ΔS total tem que ser maior que zero. Se ele estiver na condição reversível, o ΔS total, como a gente já viu também, ele é igual a zero. Tá bem? Essas duas condições estão claras para vocês? Se não tiver, vocês falem. Sim. Sim, tá claro, Daniel? Então tá bom. Sim. Tá, joia. Como é que eu faço para calcular o ΔS total? Bom, a resposta mais simples é: calculo a soma dos valores do ΔS do sistema e da vizinhança. Essa é fácil, né? Bom, mas para um processo... Tá, então, ΔS do sistema, vamos dizer que a gente consegue calcular naquela última fórmula que eu escrevi, né? Simplesmente o somatório de produtos menos reagentes, se for uma reação química, por exemplo.
Tudo bem, mas e o da vizinhança, né? Para eu calcular o ΔS da vizinhança, eu tenho que analisar as condições que eu estou trabalhando. Então, o ΔS da vizinhança vai ser igual ao calor trocado de forma reversível pela vizinhança, dividido pela temperatura que isso aconteceu. Certo? Se o processo acontece a pressão constante, o calor trocado pelo sistema, então se está sem nenhuma marca aqui, né, de forma reversível ou não, vai ser o ΔH desse processo. Eu não estou usando aqui o padrão para não carregar a anotação, mas a gente está sempre trabalhando em condições padrão. Tá? Então, o ΔH desse processo. E aí, a gente vai lembrar que todo o calor que sai do sistema, ele entra na vizinhança. E vice-versa, quer dizer, todo o calor que entra no sistema sai da vizinhança. Então, a gente pode assumir que a gente sabe que o calor trocado pelo sistema é o negativo do calor trocado pela vizinhança, seja ele reversível ou não. Tá? Então, a gente pode dizer aqui que o calor trocado pela vizinhança, como ele tem o sinal negativo do calor trocado pelo sistema, e a gente está a pressão constante, é menos o ΔH. A pressão constante. Certo? Então, a gente pode agora chegar a essa conclusão aqui, né? A gente pode dizer, então, que o ΔS da vizinhança, portanto, né, o ΔS da vizinhança, ele vai ser menos o ΔH, e esse ΔH é o ΔH do processo, né? Então é o ΔH que está o calor trocado pelo sistema, menos o ΔH pela temperatura em que o processo acontece. Se isso aqui é verdade, lá no meu ΔS total, eu vou chamar essa expressão aqui de equação 1. Né? Se eu quiser, então, passar para a equação 1, eu vou chegar a esse termo aqui. Então, o ΔS total, para um processo a pressão constante, ele vai ser o ΔS menos o ΔH sobre T. Se eu não quiser ficar com nada aqui multiplicando, eu vou multiplicar toda essa expressão aqui por T. Né? Então, eu vou ficar aqui T ΔS total é igual a T ΔS menos ΔH. Por conveniência, eu vou multiplicar aqui por menos 1 também. Né? Então, fica menos T ΔS total igual a ΔH menos T ΔS. Eu estou fazendo tudo macroscópico porque a gente consegue chegar de forma simplificada nessa expressão. Tá bom? Vocês reconhecem essa expressão de alguma forma? Talvez não, né? Parece a energia livre de Gibbs, né? Pois é. Porque o que acontece? Aí eu posso vir aqui e eu posso definir uma função,
né? Eu acho que o Daniel está certo, né? Todo mundo reconheceu também? Esse menu inserir aqui não quer sair. Enfim, vamos ver se eu consigo escrever por cima dele. Eu posso definir agora uma função. Eu vou abrir uma nova tela, tá? Então eu vou pegar essa última expressão aqui que eu escrevi e vou repetir lá. Então a gente tinha chegado nessa expressão aqui, né? Menos t delta S total é igual a delta H menos t delta S. Eu posso definir agora um termo que quem fez isso foi um cara que chamava Willard Gibbs. Na época ele não chamou de G, né? Chamou de outra coisa. Mas ele definiu uma nova grandeza. Ele chamou de energia livre. Ele chamou a energia livre de H menos TS. Né? E aí, se eu pensar agora em termos diferenciais, né? Se eu fizer a T constante, né? Para calcular dg, eu vou ficar aqui dg é dh menos tds. Lembra que eu teria que diferenciar tudo, seria tds menos sdt, mas como t é constante, isso aqui é zero. Né? Isso aqui, em termos macroscópicos, né, se eu for pensar que eu não tenho variação do jeito que está aqui, né, fica simples de fazer, que se eu integrar dos dois lados, eu vou ficar com ΔG, ΔH menos T, ΔS. Né? O que eu fiz para passar daqui para cá foi integrar. Só que eu estou integrando diferenciais simples. Né? Então fica direto essa expressão aqui. Aí a gente consegue fazer o que o Daniel falou, para quem se alguém não tinha conseguido visualizar ainda, ou não lembrava disso aqui. O termo ΔG, né, ele é idêntico a esse número, a esse valor aqui. Então a gente pode escrever aqui, sem medo de errar, que ΔG é igual a menos T ΔS total. Então veja que interessante, né? Duas coisas são muito importantes aqui. Primeiro, eu consegui calcular a entropia total usando variáveis do sistema. Isso aqui é sistema, né? O ΔH é do processo que acontece no sistema e o ΔS também é o valor que está acontecendo, né? A variação de entropia pelo processo no sistema. Então eu consigo calcular agora a entropia total, ou seja, sistema mais vizinhança, usando valores que eu meço para o sistema. E aí a vizinhança deixa de ser relevante para o meu problema. Uma vez que eu consiga medir o ΔH e o ΔS de um processo total, eu sou de um processo qualquer, eu sou agora capaz de calcular a entropia total desse sistema. E é por isso que muitas vezes a gente não fala, quando a gente está introduzindo termodinâmica em momentos anteriores, né, em química geral, ou às vezes no ensino médio, a gente não fala muito da vizinhança, porque a gente consegue, usando a definição da energia livre, calcular os valores, o valor da entropia total, usando só variáveis do sistema. Mas a gente não pode esquecer a vizinhança de forma geral. Outra coisa interessante aqui é que, ao definir aqui a energia livre de Gibbs, eu tenho agora uma grandeza que é uma expressão da entropia total. Então, se eu tenho a energia de Gibbs, se eu sou capaz de calcular a energia de Gibbs para um processo, o que eu estou fazendo é expressar a entropia total desse processo, com um sinal trocado. Então, o que acontece?
para um processo qualquer, para um processo espontâneo qualquer, o ΔS total é maior que zero. E o ΔG para esse processo é menor que zero. Essas duas coisas são equivalentes. Tá? Essas duas formas de dizer, de afirmar a espontaneidade, são totalmente equivalentes, porque você tem uma relação direta entre a energia de Gibbs e a entropia total. Tá bem? Tá claro isso? Sim. Sim. Outra coisa que a gente tinha chegado a um momento também, de uma conclusão qualquer, em algum momento, foi que a variação de entropia total é igual a zero para processos reversíveis. Isso aqui, pela definição que a gente acabou de encontrar, isso implica que o ΔG para esses processos é zero também, para processos reversíveis. Certo? O que quer dizer ΔG igual a zero também? A gente pode pensar agora em desmembrar o ΔG. Né? Então, o que é ΔG? ΔG é G final menos G inicial. Portanto, se ΔG é igual a zero, isso aqui quer dizer que G final é igual a G inicial. Ou 2 e 1, aqui não importa. Né? Então, se eu escrevo um processo que tem início e fim, se o processo é reversível, quer dizer que a energia de Gibbs no início e no fim são idênticas. Tá? Se eu escrever uma expressão, uma equação química, por exemplo, isso quer dizer que a energia de Gibbs dos produtos é igual à energia de Gibbs dos reagentes. Se eu escrever um equilíbrio de estado de agregação, isso quer dizer que a energia de Gibbs de um estado de agregação é igual à energia de Gibbs do outro estado de agregação. Portanto, a gente pode dizer que eu acabo de achar uma situação em que eu tenho o equilíbrio, né? Ou seja, eu tenho a condição em que não há, se não tem energia, variação de energia de Gibbs, a gente não tem uma espontaneidade. O processo não tem uma direção preferencial. Né? Ele vai ficar naquela condição que ele está, em que ele foi descrito. Né? Se na condição que o processo foi descrito, a energia, o ΔG for igual a zero, quer dizer que esse processo é reversível e ele não tem tendência à mudança. Ou seja, isso é uma forma da gente escrever e definir equilíbrio. Né? Equilíbrio de fase, equilíbrio numa reação química, né, que não tem mais variação de concentrações, etc. Tá bem? Pode falar. Professor, então você tinha dito anteriormente que processos reversíveis são processos ideais, no caso, né? Então, na prática, talvez o ΔG não seria zero, se você estivesse realizando um tipo de reação. Mas se você pegasse uma reação que, teoricamente, ela tem equilíbrio e ela tendesse a zero, você pode falar que ele tem um equilíbrio químico. João Paulo, assim, na verdade, quando eu falei que o processo reversível ele é um processo ideal e a gente não consegue atingir, eu falei pensando no processo de uma máquina térmica. Tá? Em química, a gente tem processos reversíveis, sim. Nesse sentido de que
É lógico que existem heterogeneidades no sistema. Então, o equilíbrio químico, na verdade, ele dificilmente é perfeitamente estático, tá? Porque você tem heterogeneidades, então você vai ter flutuações pequenas ali de concentração ao longo do tempo. Mas você pode, se você medir, fizer uma média ao longo do tempo para um processo em equilíbrio, você vai perceber que as concentrações, em média, se mantêm constantes. Certo? Então, o mais perto que está para chegar de um processo reversível é exatamente nesses processos químicos, né, em que a gente pode ter o equilíbrio efetivamente. Quando você está falando de eletroquímica, isso é mais fácil até de medir, né? Porque essa condição do ΔG igual a zero é exatamente a situação do potencial padrão, né, de um material qualquer. Então, vocês vão ver isso no próximo semestre, mas você consegue medir isso com muita precisão em química. Então, por mais que a gente esteja falando de uma coisa que seja ideal, que às vezes você não consegue, se você for molecularmente atrás de cada coisa, você vai encontrar heterogeneidades no material em equilíbrio. Mas, né, do ponto de vista macroscópico, você tem um processo reversível. Então, é aquela coisa que a gente pode associar, por exemplo, lá com análise qualitativa, né? Infelizmente, vocês não foram para o laboratório de quali, mas provavelmente vocês lembram lá uma reação bem comum de equilíbrio de soluções é a precipitação do cloreto de prata. Você põe prata a mais na presença de cloreto, você forma rapidamente, né, instantaneamente praticamente, você forma um precipitado branco, né, que no começo é gelatinoso, depois ele precipita. Depois de alguns segundos, essa reação atinge o equilíbrio. O que quer dizer? Quer dizer que 99,8% da prata que estava na solução vai estar depositada na forma de cloreto de prata. Mas você ainda vai encontrar uma pequena porção da prata que está em solução. E essa prata que está em solução, se você acompanhar um íon de prata ao longo do tempo, se fosse capaz de fazer isso, você ia perceber que às vezes esse íon de prata ele pode passar para o estado sólido e depois de um tempo ele pode voltar para a solução e isso vai acontecer diversas vezes. Então, se você acompanhar um íon de prata, você não vai acreditar que está em equilíbrio. Mas se você pegar na média e medir as concentrações, a concentração de prata na solução, em função do tempo, essa concentração não muda. Então, do ponto de vista macroscópico, o processo é reversível. Eu não sei se eu me perdi na discussão, mas eu acho que era isso que eu tinha para te responder, João Paulo. Ficou mais claro? Sim. No caso desse processo reversível, eu não estou levando em consideração a vizinhança, né? Tá sim. Não, é porque essa equação, essa última não ficou muito claro para mim. Qual delas? Essa aqui, o ΔG igual a menos T ΔS? Então, olha só. A gente tinha... Deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu ver se eu consigo deixar claro para você, senão a gente vai tentando mais, né? Tudo muito lento, né? Mas vai. Né? Então, se eu estou aqui num processo qualquer, real, para ele ser espontâneo, vocês estão vendo aqui já essa tela, né? Para ele ser espontâneo, o ΔS total tem que ser maior que zero. Você concorda com isso? Sim. Sim. O que é o ΔS total? É o ΔS, que é o sistema, mais o ΔS da vizinhança. Certo? Aí o que eu fiz? Eu preciso, o ΔS do sistema, vamos dizer que eu sou capaz de calcular. Agora eu preciso achar o ΔS da vizinhança. O ΔS da vizinhança, ele vai ser dado por calor trocado de forma reversível pela vizinhança, dividido pela temperatura em que esse processo aconteceu, certo?
para a definição lá de entropia. Só que a pressão constante, o calor trocado de forma reversível pelo sistema é ΔH. E aí eu vou lembrar que a única fonte de calor para a vizinhança que a gente está vendo é o próprio sistema. Então, todo o calor que o sistema liberar ou absorver é trocado com a vizinhança. Então, o que sai do sistema entra na vizinhança, certo? O que entra no sistema é porque saiu da vizinhança. Então, o calor que entra no sistema é o negativo do calor trocado pela vizinhança. Entrou no sistema, saiu da vizinhança. Então, se Q para o sistema for positivo, o valor é igual, mas de sinal contrário para a vizinhança, certo? Então, como o calor trocado pelo sistema é ΔH, eu posso dizer que o calor trocado pela vizinhança é o negativo do ΔH. Só que esse ΔH é o ΔH do sistema. Só que esse calor aqui, ele foi trocado com a vizinhança. Então, eu vou dizer aqui que o calor trocado pela vizinhança é menos ΔH. Certo? Então, isso tudo a pressão constante, porque é quando eu posso associar, né, calor com ΔH. Aí o ΔS da vizinhança vira menos ΔH sobre T. Só que esse ΔH é do sistema. Só que a gente viu como é que a gente associa ele à vizinhança. Tá? Até aqui tá bem. Sim, sim. Tá. Então, se eu pegar agora o ΔS da vizinhança, que eu achei um jeito de calcular, e colocar lá na definição do ΔS total, que é a equação 1 aqui, eu vou agora ter uma expressão que é essa aqui, ó, ΔS menos o ΔH sobre T. Né? Menos ΔH sobre T é o ΔS da vizinhança que estava antes. Né? Aí o que eu fiz foi só manipular. Eu multipliquei por menos T. Só para ficar mais bonitinho, do jeito que eu queria, né? Porque depois eu vou usar numa definição. Então eu peguei essa expressão para o ΔS total, multipliquei por menos T, eu fico com essa expressão. Menos T ΔS é o ΔH menos T. Isso, ΔH menos T ΔS. O ΔS total aqui, né? Agora ficou um pouco melhor? Quer dizer, esse ΔH aqui, na verdade, ele tem relação com o calor trocado pela vizinhança. Sim. Tá? Não, só de ter voltado nesse slide, eu já entendi, porque eu me perdi depois, eu fui tentando raciocinar junto e eu me perdi, mas consegui entender, ficou claro. Ah, que bom. Nossa, que ótimo. Tá, e aí aí foi daí que eu parti para cá, né? Então aí a gente chegou a essa conclusão, associou uma definição de uma grandeza, isso aqui, eu coloquei um igual para o G, mas é por definição, tá? Então a definição de G é H menos TS. Tá? E aí agora a gente chegou nessa situação, depois de toda aquela discussão, a gente chegou nessa situação aqui que, se o ΔG de um processo for zero, quer dizer que eu estou na condição de equilíbrio. Né? E aí, isso aqui vai ser muito importante para a gente. Na condição de equilíbrio, portanto, a energia de Gibbs do estado final é igual à energia de Gibbs do estado inicial. Isso aqui vai tudo depender de como que eu escrevo a minha equação química depois, né? Sei lá, por exemplo, o estado final, eu posso pensar de forma bem simples em coisas muito parecem que a gente não precisa escrever equação química, mas é essencial para a gente entender. Por exemplo, a vaporização da água. Eu posso pensar na energia de Gibbs de G, da água líquida como sendo G inicial e da água sólida como sendo G final. No equilíbrio, se eu estou na condição de equilíbrio, né, a energia de Gibbs dos dois estados de agregação é idêntico. E isso aqui vai permitir que eu faça diversas previsões sobre o sistema, que é uma das coisas que a gente vai fazer logo, logo no nosso curso. Tá bom? A gente ainda vai trabalhar um pouco antes de chegar lá, mas esse princípio aqui de equilíbrio, ele é o que a gente precisa para continuar trabalhando no nosso curso. Tá bem? Ficou claro, pessoal? Sim. 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 Tá, joia. Então,
voltar para conversar com vocês um pouco. Então, por hoje, eu acho que eu queria falar mais ou menos isso para vocês, para não ter conteúdo demais, né, para essa aula. Ficou alguma dúvida? Professor, em relação ao conteúdo de hoje, eu acho que eu entendi, mas eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu estava tentando fazer a lista, na parte da entropia em si. Porque, por exemplo, tem uma questão que ele te dá vários dados, tipo assim, por exemplo, de pressão e temperatura, ou então volume e alguma coisa assim. E eu não entendi na hora de fazer muito bem como eu definiria a expressão da entropia. Porque você explicou ela como sendo Q sobre T. E aí, quando você desenvolveu a integral e tudo mais na outra aula, se eu não me engano, acho que você fez para volume, que dava alguma coisa ln do volume final e o inicial. Por exemplo, se eu não tenho volume, se eu só tenho a temperatura e a pressão, como eu sei como desenvolver essa expressão para poder chegar no valor da entropia? Olha, sem contexto, eu vou te dar uma resposta geral, tá? É assim, por exemplo, se você está falando de gás e você tem pressão e temperatura, né, você acha volume molar para o gás, certo? E aí você pode fazer isso para as duas condições. Se for um líquido ou um sólido, você vai precisar de densidade, né, para calcular os volumes. Uma dica, assim, na verdade, para esse tipo de exercício é sempre prestar atenção em todas as palavras que estão escritas lá, porque todas elas vão provavelmente te guiar numa direção, sabe? Então, por exemplo, a pessoa, um problema, deixa eu ver se eu acho um aqui fácil, né? Que eu desliguei meu mouse hoje, mas eu chego lá. É a lista 3, né? Isso, é a lista 3. Bom, sei lá, vamos ver se vou tirar um instantâneo disso. Eu não vou conseguir resolver, né? Ou não vou resolver tudo, mas vamos pensar um pouco. Deixa eu colocar aqui. Hum, puxa vida. Eu estou tendo dificuldades para colar isso aqui de um jeito que me agrade. Não, vou ter que chutar o balde mesmo. Eu vou mostrar para vocês, a gente faz do jeito português, tá? Então vamos lá. Eu posso falar do jeito português porque eu sou neto, né? Para mim faz sentido. Eu imagino que você esteja falando, Isadora, de um exercício tipo esse exercício 4 aqui, por exemplo. Tá aqui. Então, uma amostra de 1 mol de um gás ideal, que está numa certa pressão e temperatura, tem a capacidade calorífica dada por 5/6 da constante dos gases, passa por um ciclo. Então,
vamos pensar só no primeiro, vai. Aquecimento a volume constante até o dobro da temperatura inicial. Né? Ele quer que calcule calor, trabalho, ΔU e ΔH para cada passo e para o ciclo completo. Ciclo completo. Né? O que eu estou tendo dificuldade aqui é selecionar de uma forma que depois fica bom. Aham. Eu não vou conseguir, tá? O que a gente precisa aqui, Isadora, é o seguinte. Primeiro, quando eu falo letra, cada palavra, eu estou dizendo assim, ó, aquecimento a volume constante. Então, a volume constante quer dizer que trabalho de expansão não existe. Como a gente só tratou de trabalho de expansão no curso até agora, eu posso, então, colocar aqui o calor, que o trabalho é zero para esse primeiro passo. Tá? Se o trabalho é zero, o ΔU é igual ao calor. Certo? Qual o calor que é? A gente está fazendo uma situação em que a gente tem um gás ideal. Para um gás ideal, as capacidades caloríficas são todas são constantes, né? Tanto CP quanto CV. E CP menos CV dá R. Então, CV aqui é 3,5 de R. Então, eu posso calcular agora o calor trocado como CV dt. Nesse caso, ΔT, né? Porque a capacidade calorífica é constante. Então, com isso, eu tenho calor e energia interna. E aí, o ΔH, eu vou lembrar lá que o ΔH é ΔU menos PΔV, ou VΔP, na verdade. Né? Então, eu preciso agora calcular a variação de pressão. Então, se o volume é constante, eu consigo calcular o volume inicial aqui. Né? Eu tenho uma determinada pressão. Quando eu dobrar a temperatura, se o volume é constante, todo o resto está constante, quer dizer que ao dobrar a temperatura, eu vou dobrar a pressão também. Certo? E aí posso calcular agora o meu ΔH. Certo? Eu não sei se. Eu imagino que você estava falando de ΔS, né? Mas o procedimento quando tem ΔS é o mesmo. Cada palavra do enunciado vai te levar a uma conclusão. Eu não sei se estou sendo claro. Essa parte da 4 eu entendi. Minha dúvida era mesmo na questão 8, porque, tipo assim, eu fui desenvolver, eu encontrei volume por PVNRT, aí eu encontrei quando não tinha volume, e aí eu fui tentar resolver, só que eu fiquei em dúvida se, tipo assim, se ele me dá só a pressão e a temperatura, eu posso resolver o DS pela expressão que tem o LN de volume, se eu acho volume pelo PVNRT ou não. Eu fiquei em dúvida se eu podia fazer assim ou se tinha outro jeito diferente de fazer. Não, se você, a menos que tenha alguma coisa que diga, né? Aqui você tem que tomar um pouco de cuidado. Se você calcular os dois volumes e eles forem iguais, aí fica complicado você resolver desse jeito, certo? Mas você pode usar o seu raciocínio do gás ideal para transformar a equação. Né? Você não tem o LN da relação dos volumes, só que esse volume ele pode ser relacionado à pressão se for um gás ideal, certo? Que é o que a equação 8 diz. Então você consegue chegar numa equação equivalente
em que você vai ter pressão no argumento da LN. Certo? Volume não vai ser nRT sobre P. Você pode chegar a uma equação equivalente, certo? Acho que agora eu entendi. Obrigada. Não, de nada. E lembra que você tem duas variações acontecendo em alguns casos, né? Por exemplo, no caso 1, você tem variação de temperatura e de pressão. No 2 também, no B também, no C também. Não, o C é isotérmico. Tá? Mas é isso. Tudo bem? Tudo bem, acho que deu para entender. Tá, joia. Mais alguma coisa, pessoal, para a gente conversar agora? Eu tenho uma pergunta. Como hoje é a entrega do trabalho da lista, mas eu estava olhando o cronograma, a lista 4 é para entregar dia 21, se eu não me engano. Aí você já vai liberar essa semana? A lista 4, É. às 2 horas da tarde, vai estar liberado. Você vai Tá receber um bem. e-mail. Tá bom? Obrigada. Ah. Só isso, gente? Eu vou parar de gravar então, tá? E aí, se vocês, de qualquer jeito, se vocês quiserem continuar conversando, a gente continua. Tá bom?